Sebastião, eu tenho... Você tem idade? Tá bom. Diga quando você entrou na faculdade. Tá. Então, Mais alto. eu sou Maria Helena Sebastião, eu entrei na faculdade em 2010 e atualmente estou no 4º período em greve. E minha história no movimento estudantil, na verdade, de início eu tinha certo receio, porque eu não sabia para onde eu caía, não sabia o que eu queria, eu não me sentia com embasamento, com bagagem para poder fazer escolhas, fazer decisões. Acho que isso também reflete o meu signo. Mas na hora H, não tem como não sentir, né? Na hora H, na hora que foram lançar a chapa do Zoada pra eleição, eu botei meu nome, 5 minutos antes. Na hora do pega pra capar, não tive como fugir e entrei no Zoada. Hoje em dia, sou militante do Zoada, nós fizemos uma bela campanha, muito desgastante, porém muito frutífera. E atualmente estamos no DA e eu tenho atuado mais no núcleo de discussões ambientais, mas assim, tô bem, onde tem um furo eu entro, participo. E o que me motivou mesmo, eu acho que é a necessidade de lutar, a necessidade de se organizar e a vontade de mudar. E aí perceber que sozinhos, apesar de estarmos nos nossos confortos, de nossa própria opinião, eu percebi que vale a pena fazer concessões, vale a pena a gente acordar cedo no sábado. Acordar cedo no sábado, mas assim, vale a pena a gente abdicar da nossa pessoalidade, do nosso pessoal pelo coletivo. E isso representa muito minhas opções, que é sempre muito mais pelo coletivo do que pelo individual. E eu acho que é por isso que eu acabei me envolvendo e na realidade hoje em dia o Zoada me faz muito mais, mexe muito mais no meu individual e me transforma ao mesmo tempo em que eu tenho essa função de transformar. Então esse vínculo assim de ir e volta, essas duas mãos são muito bom, é muito bom. E aí agora a gente tá militando já, é isso aí. Então, meu nome é João Marcos, eu entrei na faculdade no segundo semestre de 2009 e agora estou terminando o 6º período. A minha história aqui no curso de Direito é meio cheia de altos e baixos. Primeiro porque eu não queria fazer Direito a princípio, eu tentei vestir para Medicina, só que não passei e tive vários problemas antes, durante esse processo de fazer vestibular, não fazer. Era muito novo, não sabia direito o que eu queria. E aí, depois de um tempo, eu escolhi fazer, pelas minhas ideias de justiça e mudar as coisas, eu vou fazer direito para ver o que dá. E aí, quando eu entrei no curso, eu tive meio que uma desilusão, porque não era muito que eu achava que seria. E aí, uma das coisas que me fez encontrar o caminho dentro da faculdade foi a participação política, não só no diretório acadêmico, mas também eu faço parte do NAJUP, que é o núcleo de extensão aqui da faculdade, e tanto o NAJUP quanto a participação política me ajudaram muito nessa primeira vida da FDR. O primeiro grupo que eu entrei foi o grupo de contestação, eu participei da gestão de 2010, mas eu era muito novo ainda, não estava muito bem definido politicamente qual era o meu lugar de caminhar. E no fim do ano eu acabei saindo da contestação, por vezes ideológicas, e reafirmei minha participação na JUP, participei de uma JUP bem forte durante o ano de 2011. E acabou que no fim de 2011 a gente terminou, junto com a galera do NAJUP, a galera também que já era mais antiga, mas bastante, a gente acabou construindo o Zoada. A gente
passou muito tempo debatendo como é que seria o grupo, que a gente queria mudar na faculdade, que a gente não queria que o grupo fosse. E a gente acabou lançando um grupo aqui na faculdade, passou de sala e faz debate aqui, debate ali, vários eventos. E a gente lançou a chapa, acabou que conseguiu vencer as eleições e a gente está no diretório hoje. Eu faço parte da parte de política estudantil, debato a gente tem que trazer a discussão sobre o movimento estudantil, não só aqui local, de Pernambuco, mas também nacional. E o diretório, não só o diretório, mas a política em si, ela é uma das coisas que me manteve, tanto não só na FPR, mas trabalhando com direito. Assim. E hoje eu enxergo, inclusive, o caminho dentro do direito, mas sempre nessa perspectiva de mudar alguma coisa, né? Ainda que tenha divergências quanto ao utilizar ou não direito, é muito importante essa participação política, não só do pessoal do diretor acadêmico, mas dos estudantes também. E ainda que não esteja um diretor acadêmico, participe, mostrar as coisas. A gente tenta trazer isso para aqui para a faculdade. Uma cultura de mobilização, diferente que você tá ou não no diretor acadêmico, diferente que você está fazendo parte de um grupo ou não, mas que o pessoal possa participar, possa construir, possa tentar transformar um pouco a realidade que a gente enxerga que tem coisa errada. Meu nome é Jéssica Barbosa, eu sou 8º período aqui da faculdade, entrei na faculdade em 2008, estou em greve, né? Não sei quando é que vai terminar o meu 8º período. E é muito difícil falar da Jéssica militante, porque a Jéssica militante ela não existia há um ano atrás. Existia a Jéssica insatisfeita, existia a Jéssica que gostava de reclamar, a Jéssica que gostava de participar, de tentar estar nos espaços e de saber o que está acontecendo, mas não existia a Jéssica que acordava no sábado de manhã para vir gravar documentários sobre movimento estudantil. Essa Jéssica ela não existia. Não existia também a Jéssica que sentia necessidade de estar organizada, não existia a Jéssica que sentia necessidade de sair na rua, não existia a Jéssica que sentia necessidade de ficar acordada até 4 horas da manhã para escrever uma nota, para discutir um texto, para mobilizar as pessoas. Enfim, ela não existia. E na verdade isso, ontem a gente estava no frontal e eu estava conversando com o Diego, aí eu contei para ele onde eu trabalhava hoje. Aí eu falei que eu trabalhava numa ONG, com direitos das mulheres e tal. E aí ele falou, porra, Jéssica, engraçado, porque quando eu te conheci tu não era assim, tu foi e tá aí, tá fazendo política e isso virou a tua vida e as coisas que tu constrói. E aí a gente acabou chegando num debate de que não era propriamente porque eu gostava, mas porque eu sentia necessidade. E acho que foi o movimento Zoada e a construção, os ideais de participação e de luta que me fizeram acordar. Não só acordar, mas que me cutucaram, assim, tipo, Jéssica, acorda. E é isso, foi quando a venda saiu dos meus olhos e eu acabei entrando numa história de que não tira férias. Ser militante não tem férias. Militar é estar numa mesa de bar, ouvir uma piada machista e se sentir incomodada. Militar é estar na faculdade de Direito e descobrir que um professor não está cumprindo com as aulas e ir lá falar com a direção. Militar é tudo. É uma opção de vida que não tira mais férias. Bom dia, meu nome é Alexandre Lins, mais conhecido como Xandinho. Eu entrei aqui na faculdade em 2009. Entrei nos últimos 6 meses do movimento Faculdade Interativa. Peguei os últimos 6 meses assim, de movimento. E assim como entrei na faculdade também, vi que aquele direito que eu pensava antes de cursar não tinha nada a ver com o que era na prática. Assim. E uma frase muito dita aqui nos anos 90 aqui no Recife ou é mudar de lugar ou é mudar o lugar, né? E assim, eu vi no movimento estudantil uma chance de tentar construir um direito, um curso,
tentar construir uma perspectiva do meu caminho de transformação das coisas no movimento estudantil. O contexto político aqui em 2009 era um contexto político muito apático em relação aos estudantes, não só no curso de Direito, mas na universidade como um todo. De não participação mesmo, assim, dos estudantes não se sentirem participantes do diretório, não se sentirem à vontade de pautar política, de discutir política, não olhar a universidade como um espaço público, uma universidade pública, onde você tem que tratar a política de alguma forma, queira ou não queira, negar isso não vai dar em nada. E, como eu falei, peguei os últimos 6 meses do Interativa nesse contexto aqui. Existiam 2 grandes grupos políticos e o debate político estava muito esvaziado. Assim, quando acabou a Interativa, eu entrei em outro grupo, na AJUP, o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular, núcleo que eu faço parte até hoje. E assim, esse grupo foi um grupo que começou a mexer mais comigo no sentido de me formar mais politicamente, assim, de ver assim, qual era o eixo que eu queria para tocar na minha vida em relação à militância. Que esse grupo trabalha com assessoria jurídica popular e com educação popular nas comunidades. Então eu via que a política não só, mas é muito mais além do que está dentro desse curso, dessa universidade. Quando você lidar com a dinâmica dos movimentos populares, você vai entendendo uma série de... Inclusive eu digo que eu aprendi mais direito dentro do NAJUP do que fora dele, aqui na sala de aula, porque foi lá que eu vi o que é a estrutura do direito, o qual ela serve para o governo, o que ela é feita para reprimir e para manter a ordem, manter as coisas do jeito que estão. E dentro dessa formação no NAJUP, alguns companheiros que fundaram também o Zoada, João Marcos, Felipe Spencer, André Barreto, Camila, a gente também se sentia um pouco agoniado assim, por o movimento estudantil, seu perfil clássico, assim, diretório, ser tão esvaziado aqui na faculdade, dos estudantes não se sentirem representados, não participarem. E no final de 2010 a gente começou a se movimentar, assim, ter algumas reuniões, assim, com o intuito de fundar um novo grupo, assim, de disputar o diretório, de construir primeiramente um projeto político, para depois disputar o diretório. E em 2010 a gente começou a conversar, e em 2011 assim, a gente começou a ficar na conversa só não adianta, né? Tem que começar a pensar em algumas atividades. Em 2011 a gente começou algumas reuniões juntamente com Rafael Costa, um ex-integrante do Contestação, com Anne também ex-integrante do Contestação. E a gente fundou o Zoada, lá em agosto. E a gente fundou ele a partir de um projeto político. E esse projeto político também se refletiu no modelo de gestão. É um modelo de gestão que estimula a participação do estudante, deixa de ser aquele modelo passionalista que você dá volta em uma pessoa e aquela pessoa fica responsável por tudo. Não, a gente fez um modelo de gestão que prioriza a participação do estudante em núcleos, e nesses núcleos o estudante pode participar e delinear como vão ser as coisas. Hoje eu estou no 7º período, atualmente o contexto da faculdade, da universidade, assim como muitas outras federais, está em greve. É isso. Bom dia, meu nome é Ítalo Lopes, eu entrei aqui na faculdade no 2º semestre de 2008 e desde cara ingressei no movimento estudantil por acreditar assim na eficácia que a militância estudantil pode trazer para algumas transformações na sociedade. A priori, eu entrei num movimento de faculdade interativa, no qual mantenho um carinho enorme ainda, fiz vários amigos, tenho companheiros e etc. Mas com o passar do tempo, pelo contexto político que se inseria não só a faculdade, mas a universidade e todas as outras instâncias do movimento estudantil, o movimento de faculdade interativa acabou de parar com suas atividades aqui na Faculdade de Direito do Recife, o que me fez ficar um pouco fora de uma esfera organizada do movimento estudantil. Tá órfão, né? Ficou órfão. Fiquei um pouco órfão.
Aí foi um tempo que eu comecei a me dedicar mais assim à academia mesmo, porque eu não me reconhecia nos outros movimentos estudantis postos aqui na faculdade. E ao mesmo tempo não conseguia me organizar a ponto de encontrar companheiros e companheiras que tivessem anseios iguais ou parecidos com o meu. E uma coisa que eu ficava muito pensando assim, sabe, quando eu estava, por exemplo, constitucional, a garantia fundamental, o direito à igualdade, princípio da isonomia e tudo aquilo que a gente costuma estudar aqui na faculdade. Estudava numa sala de aula e quando saía nos corredores, eu observava as pessoas que estavam aqui na faculdade. Aí saía da faculdade, ia para minha parada de ônibus aqui na frente e falava: que princípio da igualdade é esse que a gente está estudando? Se está tão dispare a situação grade e calçada e faculdade, sabe? Essas inquietações eu sempre fui levando, nunca fiquei satisfeito, até que após 3 anos assim de estar na fila de espera do cadastro de adoção, brincadeira. E após uns 3 anos assim de insatisfação, mas ao mesmo tempo eu me sentia um pouco incapaz de fazer uma organização maior. Tomei conhecimento do movimento Zoada e de cara, quando vi que os princípios do movimento permeavam questões como a universidade popular, o maior diálogo com movimentos sociais, trazer o povo aqui para a faculdade, que é onde o povo sempre deveria estar, nunca deveria ter saído. E além de outras concepções mínimas que fazem muita diferença assim no dia a dia, na militância, aí eu abracei o movimento de uma forma que acredito ser um novo Ítalo, sabe? Um Ítalo não sei como definir, mas pelo menos um Ítalo muito mais sensível ao outro, um Ítalo muito mais coletivo, que realmente tem essa vontade de atuar, que tem essa vontade de não ficar mais conformado com as coisas, que tem a vontade de lutar, por mais que meu movimento seja, eu reconheço um pouco as minhas limitações e trabalho nela, mas por mais que isso aconteça, acredito que não seja motivo. O movimento Zoada me ensinou que o mínimo que a gente faz, o mínimo que a gente luta, já faz algo na sociedade. Se a gente traz um sorriso, se a gente consegue um abraço, eu acredito que a militância está fazendo efeito. E é isso que o movimento Zoada trouxe para mim, não só apenas essa lição do movimento estudantil, de estar lutando aqui pelas causas de educação, de universidade popular, de um ensino de qualidade, mas também essa perspectiva de movimento social, de transformação social, principalmente. E é essa grande lição assim, que eu tive no movimento Interativa e que eu tento manter nele, porque eu não sou só um sujeito passivo do movimento. Aqui todo mundo constrói de forma equânime e é isso aí, como já diziam, né, o homem coletivo que sente a necessidade de lutar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Felipe Spencer, eu sou entre o 8º e 9º período, por aí. Estou aqui na faculdade no ano de 2008, eu tinha apenas 17 anos, mas tive uma oportunidade que marcou muito minha vida, que foi durante o 3º ano, fazer um curso de pré-vestibular com uma grande educadora, que eu devo muito da minha formação política até hoje, se chama Maria Rosário Sabarreto. É uma paulo-freiriana, Chico Sabarreto, filho dela, que me ensinaram com 16 anos a necessidade que era Paulo Freire, o que significou Paulo Freire e o quanto ele se aplicava no contexto da universidade e da sociedade brasileira. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que ia fazer movimento estudantil, que ia ter vontade de me organizar. Me aproximei desde o primeiro período do grupo de contestação, e com todo respeito aos companheiros da faculdade interativa, não me sentia parte de um movimento que dialogava, que era construído por pessoas de direita. Sempre me identifiquei como uma pessoa de esquerda, e embora reconheça que o Interativa era um grupo de esquerda, na época eu não tinha essa visão. E no segundo semestre de 2008, entrei no Najup. Foi a partir do Najup, que é um grupo de extensão aqui da faculdade, um grupo de assessoria junto popular, que eu passei a ter minha formação política, que eu passei a me identificar enquanto militante, enquanto sujeito histórico. E, embora já fizesse parte do Najup,
na eleição, no fim da eleição de 2008, eu entrei no grupo de contestação e participei da chapa. Participei da chapa, fui eleito, fiz parte do diretório acadêmico no ano de 2009. Só que desde o princípio eu sempre senti uma contradição muito grande entre aquilo que o Najup me fazia ver, aquilo que eu via nas comunidades, aquilo que eu via com o povo, que o povo precisava, que ele demandava, e as práticas do grupo que eu estava organizado. Então, a partir do ano de 2008, já no meio do ano de 2009, eu me afastei, fazia parte, mas não conseguia construir mais internamente o grupo de contestação. E desde então fiquei afastado e passei a dedicar minha militância ao Najup, às causas populares, aos movimentos sociais, a preocupação, a ficar até 2 da manhã em casarão, a ficar até 4 horas da manhã de motim escondido, esperando o choque chegar, a organizar plano de resistência com o movimento de trabalhadores sem teto, a tentar ser um militante, a tentar mudar a vida nas minhas pequenas possibilidades. E no final do ano de 2010, aqui na faculdade, o Najup tomou um posicionamento claro ao contestação e eu fui expulso do contestação. E digo com muito orgulho que fui expulso, porque me orgulha saber que os meus ideais representaram um confronto com outro grupo, que eu fui um sujeito político que tinha ideias distintas. E nesse tempo, no ano de 2011, o ano de 2011 foi particularmente para a Universidade Federal de Pernambuco um ano movimentado politicamente, que houve uma eleição de reitor. E nessa eleição de reitor, aqui na faculdade, houve uma polarização muito clara. Alguns militantes que já haviam militado dentro do movimento estudantil, que se reconhecia de esquerda, tomou posicionamento na eleição. E esse posicionamento, nós vimos que nós tínhamos algo em comum. Nós tínhamos algo em comum e nós precisávamos interferir nesse algo em comum, que era a Faculdade de Direito. Então, muito depois da eleição de reitor, alguns militantes, alguns companheiros do Najup, junto com outros militantes do antigo movimento de faculdade interativa e antigos militantes do grupo de contestação, nós sentimos a necessidade de formar outro instrumento. Compreendíamos que nos organizávamos, boa parte que estavam ali já eram organizados em outras organizações, mas que era necessário um instrumento para a Faculdade de Direito do Recife, para a disputa do diretório acadêmico, para a disputa dos corações dos estudantes dessa casa. E é isso, o movimento Suada ele surge dessa necessidade, da compreensão de que a faculdade é apática, que o diretório acadêmico funciona de forma estéril, de forma representativa, de forma vertical, e que não só esse modelo de democracia, mas até mesmo a ideologia. O Suada, costumo dizer que o Suada surge muito grande porque ele não era. Ele surge dizendo que quer uma universidade popular, ele surge dizendo que quer diálogo com movimentos sociais, ele surge dizendo que quer combate às opressões, ele surge dizendo que quer muita coisa e ainda não era quase nada quando surgiu. Eu lembro muito das primeiras reuniões, era uma coisa assim, nós éramos 3, 4, 5 e sonhávamos que podíamos ser algo maior. Eu fui fazer um intercâmbio ano passado, no ano de setembro, cheguei a participar do lançamento do Zoada, mas não passei do segundo semestre. E para mim foi uma surpresa muito grande chegar aqui no ano de 2012 e ver que o movimento Zoada, que era um sonho, era uma esperança de 7, 8 militantes. Hoje na Faculdade de Direito do Recife é o maior, em termos numéricos, eu acredito que não tenho vergonha de dizer isso, é o maior grupo, o movimento estudantil. É um grupo forte, vejo novos companheiros que eu não sentia que veria, colegas de muitos anos meus de faculdade que eu nunca achava que iriam entrar para o movimento estudantil e hoje entram e me fazem aprender com eles todos os dias. E eu acho que é isso, eu acho que o movimento estudantil é a necessidade que o homem político sente se organizar. Porque ou você se organiza, ou alguém se organiza por você. E não tem escolha, o jogo político está dado todos os dias. Cabe a gente ter maturidade de ou jogar pedra, ou deixar a pedra ser jogada. É isso. Peraí. Vá. Meu nome é Elissa Daines, sou terceiro período aqui da UFPE, faço parte do movimento Zoada. E aí, galera, como é que surgiu o Zoada? A primeira discussão sobre o movimento estudantil, mudar uma coisa do movimento estudantil, criar outra coisa nova, foi acho que no meio de 2010 ainda. Eu ia fazer parte da associação e
estava na JUP, eu conversava com o Xandinho sobre como é que a gente podia mudar uma coisa no contexto da faculdade, como é que a gente modificava, mobilizava a galera para discutir algumas coisas que a gente não conseguia discutir. Era um contexto não contraditório, na JUP não se colocar nesse papel. E aí a gente passou o ano de 2010 de praticamente tudo isso, no semestre, essas coisas. Ah, mas o Xandinho vai ter contestação também. Não, literatura. Isso quando é literativa, aí tá por favor, Aí, tipo, a gente entrou no final do coletividade que não deu certo, aí foi o termo da ajuda. E aí, eu acho que foi a eleição de 2010. Não, a eleição de 2010, de 2010 para 2011, eu acho que foi um ponto assim, decisivo assim, a gente viu, meu irmão, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa porque a gente polarizou na política, mas não tem instrumento para polarizar. Eu lembro que a gente estava na JUP, a gente tirou o funcionamento lá do primeiro debate, mas a gente não, a gente está tratando as coisas, não a JUP tem que fazer isso, não, tem que ter outra parada. Outro instrumento. Era justamente isso. Acho que você foi esse tempo, porque quando a JUP sempre foi o público que atuou absolutamente demais na faculdade. Só que eles colocavam uma coisa de extensão e não queria sair desse papel. Até hoje não quer. E a discussão que a gente tinha era sobre como ter educação política dentro da faculdade. E no fim de 2010, nessa época de contestação, a diferença também acabou saindo da contestação. Tinha muito pessoal que estava nos lados hoje, também estava na contestação, mas a gente era muito próximo. E também sentia essa necessidade de mudar alguma coisa. E aí no fim de 2010 a gente começou, acho que quem estava nessa articulação era eu, Camila, Xandinho, Lucas também viajou, Maria participou do espaço, inclusive nessa época não estava ainda. Não, a primeira reunião não foi. Não foi. A primeira foi lá em casa, inclusive Bruna, da Associação da Camila, participou. Você não foi. Aí pronto, Sofia foi. Também Sofia não participou desse espaço. É isso, no começo de 2011, em janeiro, fevereiro, a gente fez várias reuniões no começo de 2011, pensando em como é que a gente ia construir esse coletivo, como é que a gente ia pautar o próximo da faculdade. E aí, durante 2011, teve vários processos que foram juntando essa galera. Teve uma discussão do plano pedagógico aqui na faculdade, que juntou uma galera. Teve a eleição. Eu acho que uma parada foi o seguinte: eu acho que existia, a gente sentia o clima de que estava rolando alguma coisa. Sabe quando você sente que tem uma coisa nova vai surgir? Vai pintar uma coisa nova, tá sentindo? Aquele calor assim. Não, a gente via que nós estávamos querendo uma coisa mais, entendeu? A gente estava querendo fazer. O que acontecia é que, assim, pelo menos a impressão que eu tinha, é que eram pessoas que todo mundo já meio que se conhecia, todo mundo já meio que se identificava. A unificação, né? Tipo, eu, por exemplo, não era amiga de Maria, mas eu, Maria, Débora, Juliana Ramos, Juliana Serrete e Luísa Duque, a gente estava sempre se falandinho, no aniversário de Maria na casa na época dessa discussão do PPP, a gente foi juntas, eu lembro disso, teve um ato que o Najup fez no dia contra a
comunidade, a gente está construindo. Eu acho que, como eu estava falando, eu acho que a primeira vez que a gente atuou de forma organizada, o princípio da atuação do movimento foi na questão do PPP. Então, assim, deixa eu fazer uma contribuição nesse sentido. Nem contou, Maria. Quando a gente naquelas primeiras reuniões, que até então não era zoada, que a gente começou algumas reuniões, a gente começou a tentar debater alguns princípios assim, do grupo, assim, que assim, a gente discordava de muita coisa que estava posto, via que o estudante não se sentia representado pelo diretório, e a gente queria fazer um grupo, assim, a gente já estava pensando assim, de que forma, primeiramente, conseguir mais gente para esse grupo, de que forma se colocar na universidade. E assim a gente começou a debater algumas coisas, assim, concepção do movimento estudantil, concepção de sociedade, universidade pública, universidade popular, e tipo, aí se coloca assim, essa coisa da eleição de reitor, assim, porque embora a gente não esteja muito organizado na época, assim, que a galera foi se aproximar mais de fato no debate do PPP, que é o projeto político pedagógico, mas assim, a gente vinha meio que tentando construir uma concepção da gente universidade popular e na eleição de reitor, os dois grupos que em relação ao qual foi simbólico a eleição de reitor, assim, porque assim, enquanto a gente estava discutindo internamente algumas coisas no grupo, em relação ao nosso modelo de movimento estudantil, concepção do movimento estudantil, universidade popular, aqui dentro do nosso curso de Direito, os dois grupos que existem hoje, eles defenderam um reitor, um candidato a reitor, defendendo o CBG, que tinha uma concepção muito, vamos dizer assim, diferente da concepção de universidade popular que a gente estava. Era uma concepção, eu acho que ele pode falar privatizante, meritocrática, eficienticista, comprometida com o mercado. Eu acho que o grande ponto é que ele não tocava em momento do universidade popular. E fechava a maneira do povo, né? Você via a pauta dele e não existia a palavra povo. Eu lembro que existia a palavra povo. Alguém comentou alguma coisa, o que esses caras querem? Eles querem que os digitados entrem para fazer pesquisa na faculdade. Aí eu lembro quando eu li esse comentário, eu falei, é exatamente isso que eu quero. Isso não é entender. Eu acho que foi assim, quando a primeira visão de mascadora, a questão do reitor trouxe uma discussão que era política, assim, porque a minha sensação é que assim, discutia-se os dois grupos que existiam na época, discutiam a cantina, discutiam e aí eu vi uma discussão entre um cara brasileiro zoada e um cara que era do outro grupo, e eu vi discussões que eram de fora do piso, do teto, da estrutura, que eram muito políticas. E aquilo, pra mim, por exemplo, me deixou muito claro, assim, pega isso que é isso, né? Que antes ficava se passando por uma discussão que não era política, assim, na minha opinião. E acho que, justamente a questão da eleição do reitor, que passou a se discutir de fato política na faculdade, tá ligado? Por isso que eu falei E daí, eu acho que, daí, dessa política, a gente chega no organizado do PPP. O PPP, quando começou no PPP, foi engraçado, assim, que a gente não tinha conversado nada, começou a reunião, um olhou pro outro, olhou pro outro e fez, vamos. E a gente começou, a gente começou a falar organizadas, falando em bloco, um falava uma coisa, outro falava, um defendia o outro, defendia, sem ter tido reunião prévia. Aí quando rolou, a gente fez, não, meu irmão, a gente tá junto, cara. A gente tá todos juntos, então vamos sentar e vamos atuar organizado. E assim, outra coisa também que eu acho importante ser falada é que a gente
dizia, ó, meu irmão, tu faz parte do diretório, política, para tu estar na universidade, tu tem que contar isso, como faz parte da vida, tu tem... E a gente ficava... Querer ou não, bicicletário da faculdade, branco limpinho também é política. Sim. E a gente ficava maquinando de que formas juntar essas pautas mais tradicionais, como o reitor, com a questão do TED, assim, desde as necessidades mais básicas até as mais amplas. E assim, ficava maquinando assim, de que forma ia colocar as caras e se ia fazer algum evento, se ia... E enquanto isso ficava no âmbito da teoria, das ideias, a gente não andava muito assim, acumulava algumas coisas, alguns debates, era construído. Mas essa ferramenta do PPP foi muito massa, assim, porque assim, foi um negócio bem natural, assim, o que rolou? Por causa de divergências ideológicas, algumas pessoas tinham saído, expulsas de contestação, outras pessoas não tocavam mais no movimento estudantil, como o caso de apoios dos companheiros do Interativa, e aquela nova demanda ali, a discussão de um projeto político pedagógico, algo que vai se permear a universidade durante vários anos, foi uma pauta que unificou essa galera. Assim, né? A galera estava afim de cortar política, construir boleta, e se viu ali na necessidade de fato, juntar forças para a criação de um novo instrumento. Eu acho que a gente pode dizer que, como na teoria política a gente diz, a gente criou as condições objetivas. Sim. As condições objetivas existiam militantes dispostos a trocar o projeto, trocar o objetivo, mas a gente não tinha condição objetiva, a gente não tinha fato político que nos organizasse, que nos lançasse uma pauta. Então o PPP surgiu com uma condição objetiva. Então, a partir de agora, a gente tem algo para elencar, a gente tem algo para trabalhar e tem algo para construir. Vamos partir daqui e daqui para frente. Acho que foi muito, como diria eu, condição objetiva mesmo, a partir dali começou. E como foi para lançar a chapa? Como é que chegaram a decisão? Aí tem muito Então, em relação já está no forma do PPP, quer falar do PPP alguma coisa? Não, aqui, sabe, como é que esses processos não foram assim, tão lineares, como a gente coloca aqui, tá ligado? Eu não participei da moça por exemplo, eu estava viajando, estava no seminário, estava no contrário, eu acho, no nosso Brasil. Eu não participei da moça reitor. Só que ao mesmo tempo que eu não participei, outra galera que estava muito próxima a mim fez contato com a galera que eu não conhecia, tipo, o Costa chegou nesse momento. E se articulou com Roger, Padilha e Ítalo, que também aproximou nessa época. Eu não participei do processo, mas a galera que estava participando também, mais na frente, ia construir. Quando chegou o PPP, a gente já tinha várias pequenas aproximações formadas. Eu, Camila Xandinho, discutindo muito tempo, Lucas, Maria, a gente estava mais próximo. Só que, por exemplo, Maria não era muito próximo de Rocha e Padilha, mas era muito próximo a mim. E aí eu tive um contato muito grande com o Spencer, com o André, e a gente meio que juntou essas pequenos agrupamentos que foi nesse processo do PPP. E aí, acho que a gente já vinha debatendo criar um instrumento desde o começo do ano. E a gente viu que tinha não só condições objetivas, mas condições subjetivas também naquele momento. Mas a gente não tinha noção dela. Quando a gente viu que a gente fazer a reunião para organizar as discussões, 15 pessoas, era muito, a gente não tinha noção daquilo, a gente se reunia com 4, 5. Quando a gente viu que tinha 15, 20, a gente, porra, tem gente a fim de tocar isso. E foi a partir daí que a gente disse, não, a gente tem que ter um instrumento para falar, porque quando a gente fala, não, eu, João Marcos, ou eu, Spencer, ou eu, Maria, é uma coisa, quando a gente fala, o coletivo fala é outra coisa. E foi a partir daí, desse processo que a gente disse, a gente tem que sentar e criar alguma coisa. Eu lembro que foi olhando na sua casa, a gente estava no fim de tarde para uma eleição, uma reunião do PPP. Sempre aqui o planejamento, a reunião no fim de tarde, que olha, a gente fez a galera tendo que definir o planejamento do coletivo. Aí a gente tirou um calendário, aquela época do PPP de reunião, de tema, para construir a parada e lançar. A parada da gente ia lançar em agosto.
a universidade, para a faculdade e para a universidade, que seria uma palestra, seria uma evento, seria passando de sala, e veio uma condição, o PPP, que assim, embora a gente em nenhum momento tinha se colocado enquanto coletivo ali, Todo mundo sacado. no PPP, a galera foi sacando, né? Porque a galera estava defendendo as mesmas bandeiras, os debates estavam na mesma linha, a galera estava tipo, tava rolando alguma coisa ali, nem a gente sabia o que, assim, mas estava acontecendo assim. E depois do PPP, veio o período das férias, assim. Pronto, lá no PPP, engraçado, que era calor, né? Era no primeiro período. E o pessoal passava chamando, sabe? Vai ter discussão do PPP, vai ter discussão do PPP. E sempre eu pensava, pô, pra mim, assim, o contestação passava enquanto diretório, era que o estudante pensava em geral. Não tinha nada com uma oposição, não tinha nada, não tinha uma discussão diferente, não, uma discussão. E quando eu perguntava, eu disse, uma galera, pô, totalmente assim, briga mesmo, assim, briga lógica e ideológica, mas assim, discutindo mesmo, assim, o pessoal levantando bola, estava. Esse pessoal, sabe, que eu nunca vi, sabe? Por que esse pessoal não tá. Não precisava nem organizar na época, assim, não precisava, pô. Esse pessoal se faz pra onde? Faz o quê? Porque eles só vinham com contestação, porque só tinha eles passando em sala, só tinha eles falando. Parecia que era uma coisa muito uniforme, parecia assim que a faculdade todo pensava aquilo, sabe? E não era. Então, assim, quando eu fui pro PPP, eu vi que, não, tem gente que pensa diferente, tem esse pessoal que não concorda e depois sacava isso, sabe? Assim, é muito engraçado você pensar que lá vai ver como ele falou, ficava tudo embaçado e eu assim, estou, pra mim foi lá, não era esse retrô nem vi tão forte, acho que foi mais no começo ainda, sabe? Esse cara lá foi. Eu tenho exatamente, eu acho que foi em julho ou foi em agosto que a gente começou a definir os temas. A gente falou, definiu os temas, a gente tirou o calendário, em julho tirou. A gente vai tirar um calendário, vou setar os temas e a gente vai ter que acumular a leitura disso. Escrever. Foi em julho, eu já fui para Inés, em São Paulo, e já estava marcado a reunião de definir qual era os temas. Eu já fui para Inés imaginando muita coisa, já troquei ideia com ela lá e articular esse negócio, inclusive pela regulação, a gente tinha. Eu tinha acabado de saber, já sabia, para ele pode falar que o Gomes de esquerda do Brasil é sempre olha. Você não sabe, eu sabia. E aí quando começou, em agosto, a gente sentou e teve reuniões que foram mais crises, assim, que a gente ficou batendo cabeça, porque não, a gente tem que definir qual vai ser a pauta que a gente vai passar em sala com a carta de apresentação, e Com a pauta interna, né? E o pior, a reunião dele, pior não, foi má. O pior é que foi muito tensa, as 3 horas de reunião, a galera agarrando, brincando com o outro, para definir o nome, né? Quando ele foi loucura, velho. Eu acho que tem uma foto do quadro, a gente poderia mostrar aquela foto do quadro, tem vários. Isso aí, e aí, cara, eu acho que para explicar o nome, ele explica muita coisa do usuário. Ô, Mário, sabe, porque assim, o que é que rola também? Depois que acabou o PPP, não foi aquela coisa, foi básico. Tipo, a gente viu que, a partir dali a gente viu que tinha que dar as caras se colocar na faculdade definitivamente. Mas também refletiu um pouco a desorganização das leis. A gente não conseguiu dar continuidade àquele calendário inicial. Mas assim, foi bom, porque a gente pegou aquela experiência e acumulou para dentro do movimento. Assim, a gente tem que pensar como a gente vai dar as caras para a faculdade. Aí foi essa coisa, assim, pô, vamos pensar no nome. Vamos pensar no nome. Vamos pensar no nome, assim, se vai fazer um evento, se vai passar em sala, uma carta de programa, uma carta de apresentação, uma carta de princípios. E pronto, acaba aí. Depois das discussões de PPP, a gente começou a ver a necessidade mesmo, assim, de que forma vai colocar isso para a faculdade, que grupo existe. E assim, é muito complicado pensar no nome e tal. A gente colocou um prazo, assim, ó, até essa data a gente tem que ter um nome, tem que saber onde é que vai rodar as cartas de apresentação, tem que tirar como é que vai ser a carta de apresentação. Aí a gente começou alguns contatos com alguns sindicatos que podiam rodar e começou a pensar assim, em alguns temas para a carta de apresentação. E acho que segunda semana de agosto a gente estipulou um dia para a gente fechar com o nome. E o menino pode falar, mas assim, Então, eu lembro dos tempos, roubar as operações, modelo de universidade, democracia participativa, movimento estudantil e, bom, era 4 ou 5 e o direito. Como a gente diz o direito?
Mas a gente não pode escrever isso agora, porque vai ficar muito, pode afastar, a gente ficava controlando quanto a gente ia botar de impacto na onda. Aí eu lembro que na discussão do nome, a gente via, o nome dessa foi muito simbólico do que a gente estava sentindo na hora. O Costa tinha falado, galera, eu acho que não tem que se afirmar enquanto grupo ou enquanto coletivo, tem que se afirmar enquanto movimento. Aí rolou a discussão do treinamento de movimento, porque a gente quer atuar organizado. A gente não vai ser um grupo de amigos que vai se entender pela amizade e pela política, vai se entender pela política e daí eventualmente ser amigo. Aí já tinha agora que ser movimento. Aí ficou naquela, o que vai ser. Aí eu lembro que a Ana estava do lado, a Ana fez barulho, não sei o que, a gente tem que fazer barulho, a gente tem que ser o nome que vive o nosso momento político. E qual era o momento político? Era da apatia. Aí a Ana falou barulho, eu peguei e fiz zoada. Aí eu acho que o Costa fez zoada, meu irmão. Aí começou, zoada. Você lembra dessa hora? E assim foi, já estava como já falou, tá? Já, bora meu irmão, tem que ser um outro nome, e a galera batendo cabeça já. Aí pô, zoada, ela falou zoada, assim, ela era meu querido, entrou em silêncio, bota o peito e tal, não sei o que. Aí ficou assim, não, assim. Foi legal, assim, como o filho falou, reflete o que a gente estava querendo fazer ali, assim. E inicialmente de uma maneira mais espontânea mesmo, assim, não tanta organização, que a organização vem com o tempo. Mas a gente estava querendo propor alguma coisa que não era aquilo que a gente estava vendo ali. E eu lembro que a nossa primeira passagem de sala foi para explicar o nome. Que era justamente, a gente acha que não tem que ser barulho, por isso que é movimento, por isso que é organizado, e não pode ser rapado, por isso tem que ter zoada. Daí esse movimento zoada, a gente quer opinar, quer fazer contribuição, quer fazer difusão, mas de forma organizada. E assim, em relação, já para entrar aí na apresentação que a gente passou em sala, a carta do princípio da gente foi construída da seguinte forma, de acordo com a nossa proposta de horizontalidade. Cada um ficou com um tema específico, cada membro do coletivo daquela época escreveu um texto sobre aquele tema, a gente voltou com esses textos para o coletivo, leu coletivamente, viu que poderia modificar e lançou. A gente rodou em alguns sindicatos, acho que os professores, não lembro, e pronto, e a gente, o formato da gente se mostrar para a universidade foi esse, passar em sala chamando para o evento. E eu lembro, você lembra do tema qual foi? Lembro, na época, Suave estava em greve. Suave é um estaleiro que aqui perto de Recife, estava em greve. E a gente conseguiu articular a vinda do Marco Aurélio, que era quem estava tocando, se não me engano, o presidente, que estava assim, do sindicato lá estava tocando a greve. O tema do debate, eu acho que era as reivindicações trabalhistas como uma forma de incluir de direito. A discussão era, vamos botar a pauta dos trabalhadores. Essa universidade foi greve. Poder uma organização dos trabalhadores. A gente sentia que a universidade não discutia trabalho, os movimentos sindicais, não discutia os trabalhadores, não discutia greve. Eu falei, não, vamos começar daí, já para mostrar a diferença. O tema foi a oposição dos trabalhadores do governo dos seus direitos trabalhistas. Foi mais ou menos esse foi a discussão. A gente chegou a vários sindicatos. E esses primeiros eventos, a gente fez vários eventos. Antes da eleição, né? A priori, a gente despareceu ou não. A gente fez vários eventos, a gente debateu a questão do casamento afetivo, que uma decisão do STF, a gente trouxe a discussão para cá. Eu não lembro agora qual foi o outro evento. Eu tava aqui, mais ou menos. Na verdade, foi na Comissão da Verdade. Eu lembro que a gente até teve aquela onda que muita gente de uma vez. A gente bateu uma vez no mesmo dia pra gente. Aí a gente teve aquela sacada de vamos fazer uma carta e colocar pra fazer uma evento só. Aí Cristóvão se fechou lá nesse vídeo. Cristóvão não era, mas ele ficou puto porque a galera tava marcando no mesmo dia e era um boicote claro, não sei o que. Ele chegou no evento e fechou, como ele gosta de dizer. Aí rolou essa carta do movimento convidando coordenação e diretório para fazer o evento junto e rolou o evento junto lá no Salão Nobre. Eu lembro que eu tinha prestado cinema para ir, eu não fui, fiquei lá até 11 horas da noite discutindo. Foi um evento massa. Foi um evento massa. No final foi muito bom o evento, porque a gente juntou dos espaços e veio a galera massa que veio discutir com a gente.
o evento acabou sendo muito bom para uma estudantil. Acho que, inclusive, uma estudantil que a gente conseguiu se unir, ainda que não tivesse tanto muito avançado. Essa questão da funcionalidade é muito importante hoje em dia. Acho que os primeiros eventos foram. Na verdade, era duas coisas. De branco. Eles não estavam pouco. João, vai falar aí, João. Isso que eu ia falar. Como tá do lado, tá filmando? Deixa Eu não usava camisa usada, mas eu não construí. Vou falar sobre isso. termina aí. Vai, Os primeiros eventos que a gente fez, acabou. A gente não conseguiu mobilizar a faculdade para participar. Quem participou desses eventos foi a galera que eventualmente entrava no usuário na eleição. Muita gente que participou dos eventos era a galera que acabou entrando no usuário. A gente não conseguiu fazer eventos gigantescos assim, mas, por exemplo, um evento que mobilizou muito foi o evento da discussão do calendário afetivo. Mas alguns outros, como a questão do trabalhador, a questão da verdade, não deu muita gente da FDR mesmo, assim, mas a galera que participou, que era mais próxima, foi a galera que acabou entrando no usuário na eleição. E aí, só terminando assim, a gente, logo depois da apresentação, a gente já via, como o professor falou, que no Brasil inteiro a gente já via colocando para a galera que a gente ia formar um coletivo, a gente participava do espaço nacional, rolou reunião na Bahia que a gente estava na questão da Federação do Estado de Direito, que a gente já colocava, assim, se colocar enquanto coletivo, assim, porque a gente estava nesse crescimento, estava se consolidando e estava colocando essa população para atuar no funcionamento da federal. Esse evento, da funcionalidade culminou, esse evento foi 2 semanas da eleição. Eu lembro que a eleição ela teve todo tempo pro CRT. Só que acabou que quem sabe quem foi pro CRT? Foi Costa, Camila e Anne. E os meninos assim, a gente não tinha representante quase nenhum, a gente estava fazendo evento, estava se aproximando, ganhando gente, mas o movimento em si não estava ganhando, ele estava ganhando militante, estava ganhando força, estava ganhando espaço. Aí a gente até na reunião, eu lembro da relatoria. Ó, só deu umas 3, ele pegou, vai lançar chapa. Então, uma coisa importante falar nesse ponto, que assim, a gente tinha algumas críticas, né? A gente tinha algumas críticas no formato que era os grupos que compõem o diretório aqui, e a gente ficava nessa busca, assim, enquanto movimento. Se, por exemplo, vai esperar o movimento tomar mais corpo, se consolidar mais ideologicamente para disputar a eleição ou não, ou vai disputar e com o tempo vem. Eu posso falar que na época, hoje eu discordo dessa posição da época, mas na época eu era contra da gente disputar a eleição, já que eu tinha um posicionamento formado assim, e assim, isso vem com o tempo. Hoje eu tenho essa avaliação, na época eu era contra, hoje eu avaliação estava errado, porque durante, bem dizer, um ano que o usuário estava em reunião, ele meio que ficava tentando maquinar um momento de se colocar na faculdade, nesse momento, não tem momento mais propício de acúmulo e debate do que a eleição. E aquela coisa, eu estava de fora e sempre lia relatorias, veio de longe. E deu para chegar aqui assim, apesar de entrar gente nova, a gente estava muito político, assim, a galera estava entrando, estava propondo para o coletivo, a gente estava avançando, estava concebendo modelo de gestão. Então assim, eu lembro perfeitamente, eu tenho 3 pessoas desse negócio 3 pessoas, né, do professor CRT, e 2 semanas eu tive professor um pouquinho de ouvinte, velho. E foi, como o João falou, os eventos foram, não acumularam tanto, assim, não movimentaram tanto, mas a gente foi dando a nossa cara, assim, quais eram os temas que a gente debatia. E o CRT foi muito decisivo para isso, assim, porque tipo, já tinha dado parada, vai disputar a eleição, então se tu não quiser, tu vai fora do movimento, se tu quiser que o movimento amplie, tu vai deconstruir. E aí foi aquilo, foi da liberação que todo mundo começou a focar aquilo. E foi aí que o movimento começou a ganhar muita perna. Assim, a parte dos eventos que eu falasse é interessante, porque quando passou o carro de apresentação, eu cheguei em casa, li, fiz massas, que foi engraçado, eu cheguei, eu li e ficava, pô, isso é o que eu penso, massa, eu falava com meu pai, velho, não é frada, no momento estudantil você não vai entrar. Aí eu falei, não vou entrar mesmo, eu fiquei assim de longe, eu achava massa. E os eventos serviram para afirmar, para mostrar mesmo assim, qual era a posição para a faculdade, foi um modo de mostrar a pauta do usuário para a faculdade e mostrar para cada um, lógico, a gente pensa assim, e eu acho que várias pessoas estão se chegando com isso. Um momento eu acho que eu conheci algumas pessoas
para estudar a eleição, que eu estou passando na sala, nem disse nada de eleição, a faculdade deveria saber quais as pautas estão sendo definidas, sabe? Eu me lembro, assim, o evento do casamento afetivo mesmo, nisso eu já tinha abraçado o zoado, assim, já tinha. Estava acompanhando a movimentação, mas eu lembro que chegou Camila Vieira, José Rete, e falou: poxa, tem que fazer, porque ele saiu, na verdade, para a decisão e converteu o meu estado em casamento, que foi até aqui em Recife. Aí eu fiquei: eu tenho que fazer alguma coisa. A faculdade estava estudando um projeto de monografia sobre isso. Aí tem que fazer para a faculdade, aí Camila, bora fazer, pô, não sei o quê. Aí na hora, estava passando a professora Fabiola, estava na frente, a professora Fabiola, só até contar para o professor Paulo Louco, porque a gente tem que chamar para o evento, agora, na hora, eu assisto, estava José Reto lá, Camila, e eu, vai ter que fazer um evento pelo zoado, aí eu, Camila, é isso mesmo, bora fazer isso para agora. Aí, tipo, a gente marcou o evento, tipo, isso foi na quinta, na segunda-feira foi o evento, sabe? Tipo, foi uma coisa assim, eu tive essa proatividade, eu estou passando, aí já liguei para a Manuela Leão do Norte e marcou dois dias de evento, foi um dia à noite e outro dia de manhã. Paulo Ávila e Paulo Lobo, respectivamente. Porque assim, foi assim, agregou, porque nesse Paulo Lobo, de manhã que a gente discutiu, eu comecei a fazer um debate lá na sala: pô, galera, entrei agora no zoada, porque eu botei uma forma de a gente estar debatendo isso a nível de faculdade, a questão LGBT, a questão, a gente estava debatendo questões feministas também, que culminou depois em eventos, em ações mais diretas, questão de racismo e tudo mais, e o pessoal, pô, que massa, tá no pessoal da minha sala assim. E foi até 1 da tarde, quando eu estava dentro da rede lotada, tá ligado? Assim, fazer um evento com esse tal ritmo assim e lotar o auditório, tá ligado? E eu mal conheci a galera do Zoada, tem quase 30 pessoas já nessa época, 20 e pouco, 30 pessoas. E eu fui conhecendo assim, eu sabia do Facebook, eu vi o Facebook de Bernardo, de Jó, de Murilo, de Teu, e eu, o que é esse povo que tá aí? Mas é massa, galera, não sei o quê. Aí depois eu fui conhecendo, tá ligado? Por isso que eu me trouxe. Eu acho que isso é um ponto fundamental, tu falou assim. Também que ele já falou, o que trouxe é uma pessoa não familiarizada, sabe? Que veio a luta pela política, e essa gente foi uma liberação nossa, porque a gente tinha fechado internamente, galera, quando era pequeno, não vamos chamar ninguém pela amizade. Não vamos chamar pela política. É sempre pela política. E daí, por exemplo, eles dizer: eu percebi quem era, por conta do evento que tinha uma cara. Ou falar: eu percebi que era galera que estudou do LGBT. A gente já nasce com essa ideia de não vamos fazer pela amizade. Eu acho que amigo mesmo, eu só tinha Marcelo e o Serrete, de amigos. Eu não sei que tem essa. Então, em relação ao período do CRT e a campanha, durante o CRT a gente vai disputar a eleição e a gente foi tentando maquinar quais eram as formas de, tipo, primeiro, construir, assim, a gente já vinha na linha de construção do projeto, em relação ao movimento estudantil, em relação ao projeto popular de sociedade, e ver de que forma isso a gente ia trazer para o estudante, que é um negócio muito claro, assim, as nossas críticas e quais eram as nossas bandeiras. E de que forma também acumular isso tudo, não só levar o debate, mas também de aproximar a gente para ter mais força também nessa luta. E foi aí quando a gente começou a maquinar qual seria o nosso formato assim, de gestão. Assim. Foi mais ou menos um mês entre o CRT e a eleição. E logo depois do CRT a gente começou a organizar a campanha. A organizar a campanha não era vamos fazer campanha. Tem que escrever a carta de programa, tem que ver quem é que vai estar na chapa. E foi esse processo que a gente acumulou mais. E foi quando a galera que estava indecisa, assim, não, eu vou participar. Aí o pessoal que estava chegando agora participou de reuniões de construção da carta de programa. Na carta de reunião foi Cristóvão, Diego, João Vitor, José apareceu lá, Bernardo, e aí deu uma galera na reunião da programa. Aí a reunião que mais deu gente foi a reunião de campanha, que foi uma carta série. Deu 30 pessoas assim, foi 7 galera da reunião, elas discutiam muita coisa da campanha, foi. Eu estava longe, aí era discussões virtuais, você ia trabalhar que eu ia para discussões virtuais, você ia pensar. Eu estava na reunião, a galera passou tarefa. Esse processo da eleição foi quando o pessoal estava indeciso, veio mesmo do antigo. Assim. Quando a gente disse que ia lançar chapa e quando começou a construir a campanha, e
que antes teve o debate, foi nesse final de semana que teve o debate. Um dia foi a reunião, um dia foi a preparação para o debate. Que a gente definiu que quem ia debater, a gente escolheu, não, vai debater caminho e ele. Aí a gente no sábado, 7 horas de reunião, tinha um bocado de coisa, a gente tinha que fazer com a economia, eu lembro que a gente preparou a faixa, não sei o que e tal. A gente estava tudo em braço de folha. Foi a gente Não fiquei com a minha espreita, porque o Paulo tem como fazer a cartilha de fumaça, era aquela de caminhar cedo, e a toda sem mover. O apoio que a gente acredita, né? Eu vou lá no último, ele vai pedir apoio, vai. E fazer as caminhas da gente também, né? Mura vai vir, E até o próprio fato do Diego ter entrado assim de última hora, porque a priori Diego Cristóvão fez um estágio assim, eleitoral. Aí Cristóvão, na outra semana, chegou pra mim, mas sair da comissão eleitoral, eu vou entrar na chapa do usuário, quero esclarecer pro pessoal, não sei o que. Aí Diego ficou, aí Diego Cristóvão ligou uma da manhã. Então tem que entrar na chapa. Mas eu falei, mas Cristóvão, a gente tem que ter alguém na comissão eleitoral, senão a comissão eleitoral vai tratorar a gente, não sei o que. Aí, não sei o que, mas aí quando ele chegou, eu tô na chapa dele naquele jeito, eu vou entrar nessa chapa, vou ficar na eleição, não sei o que, e foi aquela coisa. Essa começou sexta-feira, à noite, acho que lá teve que entrar na chapa, aí posta, vamos conversar com o cara, vamos conversar com o cara, vamos ver. Aí quando ele começou a falar, todo mundo falou, ó, vou falando com o cara dele, fez, tá resolvido. Aí ele respeita o cara é um acadêmico, o cara é de política, e o cara ficou zoado, velho. Eu tava de fora e só via pela internet e a galera, pô, que mesmo chama zoado, assim. Chega a fazer, fez uma onda. Mas assim, não tinha, foi muito sintomático, assim, sabe? Essa união que o Tuara teve, porque não tinha como a gente, por exemplo, aceitar esse convite à ousadia, a gente querer combater machismo, combater racismo, homofobia, combater vários tipos de opressão, debater essa questão de luta de classe, sem ter as pessoas que estavam zoadas, tá ligado? Eu acho que não tinha como fazer esse debate na faculdade, não é querendo personalizar, mas pelo menos as pessoas que trazer esse debate à tona, a público, não tinha como a gente publicizar isso e sentar com essas pessoas, aquilo foi muito sintomático. Durante a campanha teve 3 momentos que foram cruciais. Acho que o primeiro momento da campanha foi a reunião que a gente teve na casa do Marcelo. Foram 7 horas de reunião, no domingo, foi no sábado, com 7 horas de reunião, com pessoas. A gente fez uma reunião que faz muito tempo que eu não via, vou demorar tempo de ver, assim, porque a galera parou com tudo, 7 horas, todo mundo falando e tal. Foi uma reunião pesada e tem galera que não queria fazer a reunião daquele jeito, tem galera que queria e acabou que no final foi a melhor coisa que aconteceu, foi ter feito aquela reunião. E tudo que decidiu naquela reunião foi a melhor tarde que a gente tirou na eleição. E aí, a outra evento que foi crucial foi o debate que teve, que aqui foi muitos anos que a falando de a debate, como que teve, polarizando mesmo, pau, discussão, antes e depois. Só das antigas vindo pra cá, né? Pra ver o debate. Gente de fora da faculdade da Católica que assistiu o debate, professores assistindo o debate. Foi muito debate nível. E eu me lembro daquela pergunta de drogas assim, quando o Diego respondeu, tinha uma coisa, subiu assim. Aquela mulher sai do caralho! Eu tava nem estágio. Eu morria de orgulho, assim. Eu pensava, bicho, eles são homens! Quando eu entrei, aí eu fiz, e aí, França? Tá achando que é zoada? Já era final do debate, você ia sair da prova, França, por causa da aliança, né? Aí ele olhou pra mim e fez, definitivamente, vocês estão muito mais preparados do que eu imaginava, mas eu tenho muito medo dessa ideia de vocês. Eu adoro esse discurso região do ar, discurso do vivo. E aí, só para terminar, acho que o terceiro ponto da eleição não vai legal, mas alguns partidos de sala foram cruciais para a construção do usuário do grupo. Assim. Porque a gente foi se consolando durante as eleições e a campanha. Enquanto
massiva na FTL. Mas a gente fez algumas pessoas em sala foram problemáticas, tanto em relação às mulheres que estavam no coletivo, quanto em relação a homossexuais que estavam construindo. Porque a faculdade, nunca nessa faculdade a gente teve, por exemplo, no época interativa existiram escolhas de presidente que passaram por essas discussões, que presidentes não foram presidentes com presidente não homossexual porque ele era homossexual. Isso aconteceu. E hoje a gente conseguiu enfrentar isso. Não estou desmerecendo a galera, isso é uma avaliação que na época eu pensei que passou por sua, né? Mas a gente enfrentou isso e enfrentou o personalismo também na chave que a gente disse que vai ter presidente, a gente vai fazer, todo mundo tem a mesma capacidade aqui. E isso aí eu quero explicar. A sacada é que assim, a gente tinha tirado o pensamento de não vai ter presidente, não vai ser presidente. Aí a galera chegou no moralismo, não. Mas o estatuto fala que tem que ter, a chapa que tem escrita. Aí você que teve a ideia fez, é ordem alfabética. O povo foi infugiado. Foi nossa. Do tipo, Alexandre Lins. Não, cadeira me ligou, cadeira me ligou. Bora meu presidente, que porra é essa? A gente não tinha combinado que não ia ter presidente. Aí ele fez, não, então, é porque para critério formal, tá? Tem que mudar a chapa, tem que escrever a chapa, aí vai ter uma onda de decidir, chegar na chapa. Não, mas assim, não é lógico, a gente vai fazer o debate. A gente está colocando ali em relação, por formalismo, assim, a gente não está, o modelo de gestão como está sendo horizontal, está sendo aberto, não tem hierarquia como era desde o início do diretório até essa eleição. E ele falou, vai ser analfabética, tu vai ser o presidente da André também, isso aqui. Assim, só a camisa lá que ele ficou lá com pesquisa meio da analfabética. E tipo, algumas coisas assim, que o porquê assim foi entrando tanta gente assim. E uma coisa que a gente defende até hoje, assim, a gente, quando foi mostrar uma faculdade, durante as eleições, quase eleições, a gente falou, ó, a gente é um grupo político de esquerda e a gente se situa. É um grupo horizontal, mas horizontal dentro de um âmbito, que é o âmbito da esquerda, e se mostrou aberto para receber qualquer, tipo, formou uma frente de ação, assim, qualquer pessoa que tinha posicionamentos, além da gente é muito amplo assim, em relação à atuação, e qualquer pessoa que tivesse esses posicionamentos dentro do âmbito político e ideológico da esquerda, poderia entrar, e a gente fez isso de uma forma, lógico, tem benefícios e prejuízos, que a gente, até hoje a gente leva isso. Mas assim, desde o formato da carta programa, que a gente dividiu tema por tema, e cada pessoa que estava na chapa foi construindo aquilo, até durante a eleição, assim, o lançamento da chapa, que foi ali que veio o governo, da chapa, assim, nas apresentações da gente, em relação à eleição em si, não tinha isso aqui, esse cara vai debater isso, não. Todo mundo era apropriado de tudo. Até hoje o modelo de gestão da gente, assim, que a gente. Nós somos a primeira gestão sem presidente dessa a primeira gestão sem presidente, assim. O núcleo já assim, como eu. o primeiro filme que falou, não tem hierarquia, todo mundo. E quem quiser da faculdade, eleito ou não eleito, constrói, decide. Por isso foi interessante. Por exemplo, eu não estou na chapa do diretório acadêmico. E eu me sinto ideal como qualquer pessoa. E eu sou cobrado como ideal como preso estudante. Jéssica que diga, né? Jéssica você também. A gente não está na chapa formalmente, a gente não é ideal e a gente passa na rua lá, porque eu vou tomar. E assim, não é que isso seja o modelo mais fácil, pelo contrário. É muito difícil se organizar assim, requer muitas vezes assim. Organização, disciplina. Disciplina, assim, a gente muitas vezes se desorganiza, mas assim, é um caminho, assim, como o Felipe colocou na fala dele de apresentação, a gente defende várias bandeiras, assim, no alcance social, na universidade popular, não somos essas bandeiras, mas é uma visão que ao longo do caminho a gente está acumulando para eles. E o modelo de gestão, o modelo como a gente se propôs na carta programa da eleição foi esse, assim, de colocar nossos ideais, de ser o mais abrangente possível, porque a gente acredita que não dá para fazer uma organização sem estudante. Isso não tem como. E assim, desde a carta programa, a gente também
Deve ser no primeiro. Nas pautas que lintem estudando para trazerem para a luta também, e para eles se sentirem representados para aquelas pessoas que estão no Dracula. Então, eu acho que uma coisa que é muito emblemática do curso da gente, assim, é plural e do curso cada um faz o que faz, é o nosso rito, velho. É o nosso rito. Como é que rola? Como é que rola? Mas também tá bom. Eu queria lembrar da coisa. A gente começou o grito rolou no lançamento de chapa. E aí, antes do lançamento de chapa, acho que ninguém usou nada, nem a própria FDR tinha noção do tamanho que a gente usava. No lançamento de chapa, Aquela foto que a gente criou com todo mundo na camisa, no dia da eleição da. O lançamento de chapa. O lançamento de chapa foi. Era uma foto enorme, muita gente. Eu mesmo não construí, eu vim. O Cristóvão sai botando também. Tem que vir pra cá pra falar, né? Mas eu vou. Mas essa questão do grito, tem muito isso. Inclusive é emblemático quem foi que falou pelo usuário no lançamento de chapa, que é o cara mais cabeça dura que tem, que é o Rocha que falou, fez o discurso do lançamento de chapa. Lindo você falar disso. E o tamanho que a gente viu que o usuário tinha no lançamento de chapa. Não tinha mesmo 30 pessoas, acho que tinha até 40 pessoas naquela roda, assim, tinha muita gente. E aí foi, depois do lançamento de chapa, aquela coisa, cenoura, aquele negócio, depois daquilo que mais volta. Até o lançamento de chapa, a ficha não tinha caído, mas depois o lançamento de chapa foi aquilo. Agora ela achou, não tem mais volta. Chega a ficar arrepiada, porque foi depois dali que eu nunca mais vi outra Jéssica nasceu. Pois é, e aí foi o lançamento de chapa, depois, quando o Boston vai falar, rolou o rito, que depois daquela coisa, até ali não tinha definido nada, depois ali rolou um grito e aí o cara agora. Eu chorei multiplamente depois daquela campanha, chorei depois da Nossa, chorei depois, chorei. Hoje que eu, não sei nem dizer, mas eu lembro que eu participei de espaços com o movimento Zoada, os espaços mais bonitos que eu já participei na vida, assim. As coisas que eu construí, as coisas que eu pensei, as coisas que eu sonhei, a união, o amor. O amor. O sorriso, o abraço. Eu lembro de falar, a nossa campanha é um sorriso, a gente não vai fazer nada puxando o estudante, a gente vai conquistar sorrindo, vai falar política, vai falar de boa, não vai falar pressionando, levando na parede, vai votar em mim. Não, se for votar é pela política, não é nada pressão. Sérgio, eu acho que tem que ter na mesma coisa. A gente não quer volta de amizade, né? Meus amigos voltam uma aliança, voltam com a integração e não tem crise, galera. Podem votar, você tem que votar no usuário pela política, não pela minha causa. Não só voto de amizade, ela também voto, que a gente estava falando também, né? Não ter voto machista, não ter voto. Isso aí não vem de jeito nenhum. Isso aí ele fica feliz de não vir, né, velho? Não, porque é aquela coisa, porque teve muito discurso como se a gente tivesse aquela grana por voto. Eu falei, nem bom, né? Para ter um voto desse eu não quero, até porque nessa eleição vai pagar minha política. Nessa eleição vai pagar minha política, eu tive que me estressar um pouco com um aluno do ITOM no período. Justamente ele disse, não, vocês estão aqui na porta da sala para conseguir voto, não sei o que. Eu falei, meu filho, eu consegui voto, mas assim, eu estou disputando a eleição, mas só para ter voto de gente machista, homofóbica, qualquer outra forma que se enquadre como opressor, assim. Para questão de ter, porque nessa eleição não vai votar nessa política, eu tenho muita certeza. Eu tinha muita certeza disso, antes até de sair do resultado, que eu particularmente, assim, minha cabeça dizia que a gente ia perder, meu coração dizia que a gente ia ganhar. Mas a mesma coisa, eu tenho certeza que a gente ganhando ou perdendo, a política ia seguir como está seguindo. Isso é muito importante, eu acho que o Eduardo ele nasce com isso e isso é muito claro. Então, assim, a gente não se resume direto na acadêmica, assim. Todo mundo teatro, mas justamente, né? A nossa política está na rua, está na marcha, está na federação, está na comunidade, está na população, está no sindicato. Se tiver no teatro, é difícil não, vai ser até melhor, talvez, sindicato. Assim, a gente quer fazer política, não está na FDR, faz no teatro, se não tiver no teatro, faz outra coisa. Eu lembro uma reunião que a gente fez no meio-dia, numa sala, e a gente chegou lá e fez, galera, já perdi. O cenário estava horrível. Foram 300 votos do refeitário. Gênio, total. Aquela tipo assim, né? Eu não fazer o De manhã eu não podia ter 300 votos, de manhã a gente tem minoria. Como é que teve isso? E agora, né? Aí eu vou recuperar, vou correr atrás. De manhã, a ideia era que de manhã era diminuição do prejuízo. Era diminuição do prejuízo. É um esclarecimento.
escada, descia subir escada. A noite mesmo. Eu cheguei assim, desculpa, você não é uma turma que eu tenho muita afinidade com essa forma agora, que era atuar no período. Tinha uma galera de literatura, uma galera muito amiga, chegava lá, galera, não sei o quê, e tava tendo prova dos dois no período, meu irmão. Eu conseguia fazer de jeito pra voltar, tá ligado? Assim, porque eu tava nesse desespero, meu Deus do céu, sem pensar, tá ligado? Na minha sala, conseguia um certo. Isso foi eu tava nervoso. A galera comigo, como eu tava longe, Podia falar, aí acho que foi mais falou bem. Amanhã a gente volta, vai dar pau, mas se ligar ninguém ganha. Historicamente, as turmas da manhã tiveram sempre um voto mais conservador. Assim. E o colo disparado para amanhã foi muito maior. Mas assim, a gente secava pela movimentação e a gente estava bem. Mas não ia passar isso no coletivo e a polarização foi tão justamente para a galera correr atrás. A polarização foi tão grande que, por exemplo, teve turma que a gente teve um voto, mas teve turma que votou assim, exatamente, tá ligado? Teve turma que a gente não teve Mas voto. eu falei comigo, eu tô praticamente toda, né? Foi a MC na época, assim. Votou todinha, assim, praticamente. Só não votou a galera que votou já só mesmo, assim, tá? Minha turma são duas pessoas. Eu tava na organização do campanha, né? A gente sempre ficava sempre eu e Costa e Rocha fazendo os cálculos, né? Meu irmão, a gente sempre fazia cálculos absurdos, né? A gente sempre mandava, a gente sempre perdeu 150 votos, 100 votos, sempre, todo lugar que fazer assim. Porque a gente quer sempre fazer o trabalhar pior, né? Muita eleição, a gente também fez uma coisa mesmo vez. Tá muito mal pra gente. Só que durante a campanha da manhã, a gente viu que a gente tava com muita gente de manhã e muito peso. Quando eu meio dia acabou a eleição, a gente estava esperando que desse mesmo jeito de manhã votar na gente. Só que depois do meio-dia, o nosso momento de campanha, como a gente estava com os filhos, a gente falou, eu pensei que a gente ia ganhar. Só que eu fiquei na minha, fiquei na minha porque a gente estava na campanha. E aí eu falei, galera, eu fiquei conversando com a galera, né? Pra mim tá de boa, mas vamos ver como é que vai ser. E aí, a gente, quando fez as contas, né, a gente, meu irmão, a gente colocou pra galera, olha, terror, a rir, é muito difícil, a gente tem que tirar o voto de noite. E aí a galera, assim, mesmo assim, eles conseguiram votar. Mas eu acho que fica registrado um negócio, que eu não tava aqui, mas já tô hoje ouvindo, que é o pirulito. O pirulito. Então tá depois da editada, eu nunca não. Olha só, tem uma coisa que eu lembro, 9h da noite, estava Bernardo e Mari, fumei no carro, ao passei lá, aí Mari, acho que recuperou os pontos, relaxa, vai perder. Tá na cara, vai perder. Aí Mari ficou com aquela cara assim, Bernardo, não é sério. Ele falou, não, o cenário é esse, ele disse, não, eu muitos votos. Aí eu disse, Will, vai perder. Então tá vendo, todo mundo vai perder, ela era louca. E eu creio, Gabi Vilela, foi interativa, ela tava comendo cabra, e eu cheguei pela sexta vez dela, a Gabi já votou, ela pegou um papel assim, tava uma galera botou na gente assim, que era esse período na época, pegou uma folha de papel e botou assim na mesa, já votamos. Porque todo mundo que passava, eu tava tão frenético que eu não via que eu pedia pra votar, tá ligado? Porque eu chegava perto umas 4, 5 vezes pra uma pessoa, ela já votou, já votando, não sei o que, então eu consegui um voto pra galera. E o engraçado é que ninguém falava, pô, já foi lá votar no zoada, não era, pô, já votou, já queria levar o pessoal pra votar, sabe? Assim, e queria que as pessoas fossem votar, era muito assim, pô, você pensou, a pessoa tem que decidir quem vai votar, sabe? Processo político, eu queria que a faculdade voltasse a pensar como estudantil e diretor E acadêmico. mesmo assim, com esse gás da porra, não foi assim à noite, a gente na hora da contagem, na duração dos votos, que a gente chegou lá fora, que a gente teve uma reunião aqui atrás, pra rua de Riachuelo, aí depois a gente foi pra frente, no 13 de maio ali, ficou esperando o resultado da contagem. A gente não tinha certeza de ter ganhado, tanto não, porque tava meio baixo astral, assim, tava aquela coisa no cabisbaixo, enquanto a outra chapa já tava com o som alto, dançando, comemorando. Eu me lembro que Jéssica chegou pra mim, eu cheguei pra Jéssica, e aí, Jéssica, a gente vai ganhar, Jéssica, você vai perder, tá? Jurando, chegou pra mim e falou, por favor, quando acabar aqui, me leva pra fora, que eu não quero passar muito tempo na derrota aqui, não sei o que tu acha. Eu falei, ó, a primeira coisa, meu coração tinha de ganhar, mas meu mapa, que era um mapa perturbado, vocês fazem. Aí a gente vai perder, porque o mapa não sei o que, mas cara, a gente não pode, mas meu coração é porque eu senti que a gente ia ganhar, porque a gente já ganhou muito ali, tá ligado? O que a gente agregou no processo eleitoral, antes e pós, pra mim já foi uma vitória, por isso que eu senti no meu coração que a gente ia ganhar. E assim, eu lembro que o som foi
meu irmão chega Hugo lá, né? O negócio. Começa o choro. Aí chega com o cogumelo. Vai chover. Aqui tá, é uma coisa, né? A hora daqui era, por exemplo, sei lá, se eu estou aqui só de 11 horas, foi meia-noite, meia-noite. Era 4 horas de diferença com Portugal. Eu não dormi. Eu gastei R$10, 10 euros, porque eu não precisa falar que eu queria saber, galera, meu irmão, como é que tá? Eu fui esse papo, eu tava com alguém, eu não conseguia falar. Eu tava na internet, eu ficava com irmão nenhum, você deve falar, como é que tá agora? Pô, aí acho que não sei, vai dar uma pau. Quando é disso, colocou no grupo do Facebook, o Zora ganhou, meu irmão, tem um kit no meu apartamento. Puta que pariu! Aí meu filho, o que meu irmão deu? Aí ele fez, como assim, pô? Tu tem aqui, tu não ganhou. Aí eu, 317 votos para o grupo de contestação, 394 para o mal abençoado. Meu irmão, velho, você não tem nada. E eu ligava pro povo, eu peguei uma vez. Pistola. Eu tinha voz, tá ligado? Eu levei beber até 6 ou 5 da manhã. Não, pistola lá, pulando, vomitou, foi uma doideira. Aí todo mundo chorando, eles começaram a abraçar. Uma coisa muito ruim. Nesse dia, a gente deu um banho, porque eu vou ler de novo agora. Acho que ainda voltou quando eu fui gritando. Só uma coisa detalhe, a gente tava comemorando lá e foi botar a camisa de moto. Aí a gente tá passando, estão gritando lá em cima da faculdade e eu perdendo como silêncio. Quando ele passa pela gente, ele diz, porra, meu irmão. Eu quero falar em falta. Eu acho que uma vontade do seu louco, transtornado. Aí depois foi a cachaça da porra. Então, assim, antes de Jéssica no programa, as emoções de sempre penso. Mas, tipo, a gente disputou inicialmente, a ideia de disputar a eleição foi de lançar a ideia do coletivo, lançar a ideia do grupo, os ideais, e pautar a política durante o período eleitoral, que é um período que não foi entrar no verso, é bom, mas é um dos últimos períodos, a gente vem tentando mudar isso, que o estudante para debater política na faculdade, e de uma proposta de se mostrar para a faculdade, e no final da eleição a gente ganhou. E assim, o quão isso foi simbólico para a gente, assim, o quão a gente conseguiu ao longo do período eleitoral acumular tanto para dentro do movimento, quanto para acumular militante. Jéssica falou mesmo aí que depois do período da eleição ela foi um outro Jéssica. E assim, o quão é importante para o coletivo, lógico, a gente não vê, não é um coletivo perfeito que enfrenta diversos problemas de organização, de gestão, até também que é a primeira gestão de muita gente. Mas assim, o quão em menos de um ano a gente já conseguiu acumular muita gente, já conseguiu firmar nossas bandeiras e é o caminho, né? A organização é um caminho, nossa luta é um caminho, a gente não vai mudar a sociedade do dia para a noite, também como não vai mudar a cabeça do estudante do dia para a noite, é tudo um caminho. E assim, sempre deixar registrado aqui, sempre lembrar de não esquecer o que a gente era antes atrás, o que a gente é, o quanto a gente conseguiu acumular e cabeça para frente. Como diria o Francisco de Assis, como muita gente citou, passa a frente você não está mais bem no lugar. Jéssica, tu. É porque tá acabando já o filme, tá? A última fita. Então, rapidinho, só deixa eu terminar um banho. Quando eu na eleição, eu não conseguia nem ficar em pé, né? Então, andar, desses biscar. A galera, quando saiu o resultado da eleição, a única pessoa que não gritou, não pulou, fui ele, porque eu não conseguia. Eu tava sem minha energia. Eu fiquei quieto na minha, não bebi. Você vai dar uma frente, eu levou o Coca-Cola do Guarani, legal. Ele não acaba de Eu não bebi no final, eu parei, até que eu troquei naquela minha nutrição. Era o mental meio triste e tal. Foi um momento muito cansativo, assim, exaustivo, porque não foi um processo de um mês de campanha. Para mim, essa mobilização começou mais de um ano atrás, que eu passei muito tempo maquinando como é que a gente poderia transformar aqui a FDR. Porque a gente vê outra FDR, outras discussões, coisas que não podia há muito tempo atrás. E aí é isso que deixa no final, assim, né? Quer fazer a leitura do poema? Dá o zoom.
Peraí, Jéssica, calma. Ele vai dar o zoom. Eu fiz a leitura coletiva? Vamos. Eu vou passando. Não, calma, vai. Não, você vai Não, é pra encerrar, não. Vai ter um negócio pra encerrar com o coletivo. Deixa. Antes de você ler, esse poema é de um grande camarada da gente lá da Bahia, Guilherme, Gabriel Guilherme. Ele foi um poema muito usado, ele militou provavelmente aqui lá. Não, Bahia, UFA. Não, mas não muda pra lá, né? Não, ele foi um poema muito usado pela gente. E Jéssica vai dar uma lida aí. Tenho fome de direito à terra, tenho sede de direito à água, tenho ânsias por igualdade, vontade de universidade, moradia de cidade. Desejo cultura, educação e verdade, mas a tudo me negam a propriedade. Não sei se tenho tantos direitos, ou se o tal direito não dá certo. Só sei que eu não acho um pedaço de chão para contar, escola boa para o meu menino estudar, nem casa para nos proteger, trabalho para sobreviver, espaço para opinar, poder realmente dizer. Mas não tenho medo, garanto que sou feliz. Só assim descobri que preciso mesmo é lutar. A gente não pode esperar que do céu não vai cair. Por isso eu luto, grito, advogo, denuncio e reviro. Me junto com muitos, me movimento, mereço, conquisto. Sei que o povo tudo conquistará. Luto pelo dia que teremos muito mais do que esses direitos tão formais. Esse é o meu direito de mudar, que nenhum código vai me tirar. O direito de criar um mundo novo, para que toda a gente possa amar. E aí eu faço uma perguntinha bem simples para vocês. Não, vai. Tem feminista! Tem criminalista! Tem socialista! Todas as cores! Vem pro zoada! Eu queria pedir, Diego, repete esse grito. Pra ver qual fica melhor, vai. Eu queria fazer uma pergunta. Gente, silêncio. Jéssica. Jornalista, comunista, socialista. Galera, eu tenho uma pergunta para fazer. Tem feminista? Todas as cores. Socialista. Tem comunista! Fazer zoada! Zoada é essa aí. Vou chegar aí. Como é que começa? Eles atacam. Como é que é? Eu dava pra fora. Só não é pra filmar isso, não, mas... Helena Blachão, eu tenho... Você tem idade? Tá bom. Diga quando você entrou na faculdade. Tá. Então, Mais alto. eu sou Maria Helena Blachão, eu entrei na faculdade em 2010 e atualmente estou no 4º período em greve. E minha história no movimento estudantil, na verdade, de início eu tinha certo receio, porque eu não sabia para onde eu caía, não sabia o que eu queria, eu não me sentia com embasamento, com bagagem para poder fazer escolhas, fazer decisões. Acho que isso também reflete o meu signo. Mas na hora H, não tem como não sentir, né? Na hora H, na hora que foram lançar a chapa do Zoada pra eleição, eu botei meu nome, 5 minutos antes. Na hora do pega pra capar, não tive como fugir e entrei no Zoada. Hoje em dia, sou militante do Zoada, nós fizemos uma bela campanha, muito desgastante, porém muito frutífera. E atualmente estamos no DA. E
eu tenho atuado mais no núcleo de discussões ambientais, mas assim, também onde tem um furo, eu entro, participo. E o que me motivou mesmo, eu acho que é a necessidade de lutar, a necessidade de se organizar e a vontade de mudar. E aí perceber que sozinhos, apesar de estarmos nos nossos confortos, de nossa própria opinião, eu percebi que vale a pena fazer concessões, vale a pena a gente acordar cedo no sábado. Acordar cedo no sábado, mas assim, vale a pena a gente abdicar da nossa pessoalidade, do nosso pessoal pelo coletivo. E isso representa muito minhas opções, que é sempre muito mais pelo coletivo do que pelo individual. E eu acho que é por isso que eu acabei me envolvendo e na realidade hoje em dia o Zoada me faz muito mais, mexe muito mais no individual e me transforma ao mesmo tempo em que eu tenho essa função de transformar. Então esse vínculo assim de ida e volta, essas duas mãos são muito bom, é muito bom. E aí agora a gente tá militando Zoada, é isso aí. Então, meu nome é João Marcos, eu entrei na faculdade no segundo semestre de 2009 e agora estou terminando o 6º período. A minha história aqui no curso de Direito é meio cheia de altos e baixos, primeiro porque eu não queria fazer Direito a princípio, eu tentei prestar para Medicina, só que não passei e tive vários problemas durante esse processo de fazer vestibular, não fazer. Era muito novo, não sabia direito o que eu queria. E aí, depois de um tempo, eu escolhi fazer, pelas minhas ideias de justiça e mudar as coisas, eu vou fazer direito para ver o que dá. E aí, quando eu entrei no curso, eu tive meio que uma desilusão, porque não era muito o que eu achava que seria. E aí, uma das coisas que me fez encontrar um caminho dentro da faculdade foi a participação política, não só no diretório acadêmico, mas também eu faço parte do NAJUP, que é o núcleo de extensão aqui da faculdade, e tanto o NAJUP quanto o diretório, a participação política me ajudaram muito nessa primeira vida da FDR. O primeiro grupo que eu entrei foi o de contestação, eu participei da gestão de 2010, mas eu era muito novo ainda, não estava muito bem definido politicamente qual era o meu lugar de caminhar. E no fim do ano eu acabei saindo da contestação por vias ideológicas e reafirmei minha participação na JUP, participei de uma JUP bem forte durante o ano de 2011 e acabou que no fim de 2011 a gente terminou junto com a galera do NAJUP, com a galera que já era mais antiga, bastante, a gente acabou construindo o Zoada. A gente passou muito tempo debatendo como é que seria o grupo, que a gente queria mudar na faculdade, que a gente não queria que o grupo fosse, e a gente acabou lançando um grupo aqui na faculdade, passou de sala e faz debate aqui, debate ali, vários eventos, e a gente lançou uma chapa, acabou que conseguiu vencer as eleições e a gente está no diretório hoje. Eu faço parte da parte de política estudantil, debate tem que trazer a discussão sobre o movimento estudantil, não só aqui local, de Pernambuco, mas também nacional. E o diretório, não só o diretório, mas a política em si, ela é uma das coisas que me manteve, tanto não só na FDR, mas trabalhando com direito. Assim. E hoje eu enxergo, inclusive, o caminho dentro do direito, mas sempre nessa perspectiva de mudar alguma coisa, né? Ainda que tenha divergências quanto a utilizar ou não direito, é muito importante essa participação. Bom dia, meu nome é Alexandre Lins, mais conhecido como Xandinho. Eu entrei aqui na faculdade em 2009,
entrei nos últimos 6 meses do movimento Faculdade Interativa. Peguei os últimos 6 meses assim, do movimento. E assim como entrei na faculdade também, vi que aquele direito que eu pensava antes de cursar não tinha nada a ver com o que era na prática. Assim. E uma frase muito dita aqui nos anos 90, aqui no Recife, ou é mudar de lugar ou é mudar o lugar, né? E assim, eu vi no movimento estudantil uma chance de tentar construir um direito, um curso, ou tentar construir uma perspectiva do meu caminho de transformação das coisas no movimento estudantil. O contexto político aqui em 2009 era um contexto político muito apático em relação aos estudantes, não só no curso de Direito, mas na universidade como um todo. De não participação mesmo, assim, dos estudantes não se sentirem participantes do diretório, não se sentirem à vontade de pautar política, de discutir política, não olhar a universidade como um espaço público, uma universidade pública, onde você tem que tratar a política de alguma forma, queira ou não queira, negar isso não vai dar em nada. E, como eu falei, peguei os últimos 6 meses do Interativa nesse contexto aqui. Existiam 2 grandes grupos políticos e o debate político estava muito esvaziado. Assim, quando acabou a Interativa, eu entrei em outro grupo, na JUP, o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular, núcleo que eu faço parte até hoje. E assim, esse grupo foi um grupo que começou a mexer mais comigo no sentido de me informar mais politicamente, assim, de ver assim, qual era o eixo que eu queria para tocar na minha vida em relação à militância. Que esse grupo trabalha com assessoria jurídica popular e com educação popular nas comunidades. Então eu via que a política não só, mas é muito mais além do que está dentro desse curso, dessa universidade. Quando você lidar com a dinâmica dos movimentos populares, você vai entendendo uma série de... Inclusive eu digo que eu aprendi mais direito dentro do Najup do que fora dele, aqui na sala de aula, porque foi lá que eu vi o que é a estrutura do direito, o qual ela serve para o governo, que ela é feita para reprimir e para manter a ordem, manter as coisas do jeito que estão. E dentro dessa formação no Najup, alguns companheiros que fundaram também o Zoada, João Marcos, Felipe Spencer, André Barreto, Camila, a gente também se sentia um pouco agoniado assim, por o movimento estudantil, seu perfil clássico, assim, diretório, ser tão esvaziado aqui na faculdade, dos estudantes não se sentirem representados, não participarem. E no final de 2010 a gente começou a se movimentar, assim, ter algumas reuniões, assim, com o intuito de fundar um novo grupo, assim, de disputar o diretório, de construir primeiramente um projeto político, para depois disputar o diretório. E em 2010 a gente começou a conversar, e em 2011 assim, a gente começou a ficar na conversa só não adianta, né? Tem que começar a pensar em algumas atividades. Em 2011 a gente começou algumas reuniões juntamente com Rafael Costa, um ex-integrante do Contestação, o Anne também ex-integrante do Contestação. E a gente fundou o Zoada, lá em agosto. E a gente fundou ele a partir de um projeto político. E esse projeto político também se refletiu no modelo de gestão. É um modelo de gestão que estimula a participação do estudante, deixa de ser aquele modelo personalista que você dá volta em uma pessoa e aquela pessoa fica responsável por tudo. Não, a gente fez um modelo de gestão que prioriza a participação do estudante em núcleos, e nesses núcleos o estudante pode participar e delinear como vão ser as coisas. Hoje eu estou no 7º período, atualmente o contexto da faculdade, da universidade, assim como muitas outras federais, está em greve. É isso. Bom dia, meu nome é Ítalo Lopes, eu entrei aqui na faculdade no 2º semestre de 2008 e desde cara ingressei no movimento estudantil por acreditar assim na eficácia que a militância estudantil pode trazer para algumas transformações na sociedade. A priori, eu entrei no movimento de faculdade interativa
no qual mantenho um carinho enorme ainda, fiz vários amigos, tenho companheiros e etc. Mas com o passar do tempo, pelo contexto político que se inseria não só a faculdade, mas a universidade e todas as outras instâncias do movimento estudantil, o movimento de faculdade interativa acabou de parar com suas atividades aqui na Faculdade de Direito do Recife, o que me fez ficar um pouco fora de uma esfera organizada do movimento estudantil. Tá órfão, né? Ficou órfão. Fiquei um pouco órfão. Aí foi um tempo que eu comecei a me dedicar mais assim à academia mesmo, porque eu não me reconhecia nos outros movimentos estudantis postos aqui na faculdade. E ao mesmo tempo não conseguia me organizar a ponto de encontrar companheiros e companheiras que tivessem anseios iguais ou parecidos com o meu. E uma coisa que eu ficava muito pensando assim, sabe, quando eu estava, por exemplo, constitucional, a garantia fundamental, o direito à igualdade, princípio da isonomia e tudo aquilo que a gente costuma... Nossa política, não só do pessoal do diretor acadêmico, mas dos estudantes também. E ainda que não esteja no diretor acadêmico, participe de constrói as coisas. A gente tenta trazer isso para aqui para a faculdade. Uma cultura de mobilização, diferente que você tá ou não no diretor acadêmico, diferente que você está fazendo parte de um grupo ou não, mas que o pessoal possa participar, possa construir, possa tentar transformar um pouco a realidade que a gente enxerga que tem coisa errada. Meu nome é Jéssica Barbosa, eu sou 8º período aqui da faculdade, entrei na faculdade em 2008, estou em greve, né? Não sei quando é que vai terminar o meu 8º período. E é muito difícil falar da Jéssica militante, porque a Jéssica militante ela não existia há um ano atrás. Existia a Jéssica insatisfeita, existia a Jéssica que gostava de reclamar, a Jéssica que gostava de participar, de tentar estar nos espaços e de saber o que está acontecendo, mas não existia a Jéssica que acordava no sábado de manhã para vir gravar documentários sobre movimento estudantil. Essa Jéssica ela não existia. Não existia também a Jéssica que sentia necessidade de estar organizada, não existia a Jéssica que sentia necessidade de sair na rua, não existia a Jéssica que sentia necessidade de ficar acordada até 4 horas da manhã para escrever uma nota, para discutir um texto, para mobilizar as pessoas. Enfim, ela não existia. E na verdade isso, ontem a gente estava no frontal e eu estava conversando com o Diego, aí eu contei para ele onde eu trabalhava hoje. Aí eu falei que eu trabalhava numa ONG, com direitos das mulheres e tal. E aí ele falou, porra, Jéssica, engraçado, porque quando eu te conheci tu não era assim, tu foi e tá aí, tá fazendo política e isso virou a tua vida e as coisas que tu constrói. E aí a gente acabou chegando num debate de que não era propriamente porque eu gostava, mas porque eu sentia necessidade. E acho que foi o movimento Zoada e a construção, os ideais de participação e de luta que me fizeram acordar. Não só acordar, mas que me cutucaram, assim, tipo, Jéssica, acorda. E é isso, foi quando a venda saiu dos meus olhos e eu acabei entrando numa história de que não tira férias. Ser militante não tem férias. Militar é estar numa mesa de bar, ouvir uma piada machista e se sentir incomodada. Militar é estar na faculdade de Direito e descobrir que um professor não está cumprindo com as aulas e ir lá falar com a direção. Militar é tudo. É uma opção de vida que não tira mais férias.